Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Ainda outro dia, um homem bateu à minha porta para falar da sua crença. E ele falava com tanta autoridade. Mas o que me entristeceu foi que ele dirimia a deidade de Jesus Cristo. E não somente isso. Não foi muito diferente quando certa feita eu presenciei um certo debate. E esse ainda era mais complexo ainda, o debate, porque ele falava sobre grego, sobre a língua hebraica. Então eu me lembrei desta passagem, quando Jesus Cristo fazia este questionamento aos seus discípulos. Quando Pedro disse essa frase que ficou marcada pelos anais da história: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? A grande realidade é que eu sempre afirmo que o homem luta por sua razão e por ela dá a vida se preciso for. Mas a verdade pertence a Deus. Concomitantemente, eu afirmo que eu não quero fazer da minha razão a verdade, mas da verdade a minha razão. Há um texto tão emblemático, tão profundo, logo no capítulo 1 do Evangelho escrito por João, onde testifica-se que no princípio ele era Deus. No princípio ele era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E entre tantos outros textos que reverberam e que deixam bem categórico tanto a soberania como a grandeza de Deus, esse Deus maravilhoso. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é uma outra palavra que nós encontramos na 1 de João, no capítulo 5, no versículo 20. São textos imprescindíveis. O problema não se dá apenas com esses que tentam dirimir a deidade deste Deus maravilhoso,
mas quantos até chegam a reconhecer a deidade? Aqui mesmo nesse livro está testificado, onde o próprio mestre disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Existe um outro texto escrito por Mateus no capítulo 15 que diz, ele chega a chamá-los de hipócritas, que eles honravam a Deus com suas palavras, mas o coração estava longe. E quantos hoje não fazem a mesma coisa? Hipócritas. Bem falou Isaías sobre vós: este povo me honra com seus lábios, mas aparta o seu coração de mim. E, infelizmente, no meio cristão, quantos não abjuraram da fé, se valendo do seu próprio conhecimento, e tantos também conhecem o grego, conhecem o hebraico, conhecem a história. Mas se perguntarem quem é, pensa que é Jesus, eles já não sabem. Podem até dizer que é Deus, mas falam apenas da boca para fora. E o grande temor do meu coração é esse. Ainda que eu não conheça o hebraico, ainda que eu não conheça o grego, infelizmente, e ainda que, para piorar, eu não seja um teólogo que conhece os meandros da hermenêutica, enfim. Mas eu costumo sempre também afirmar que não é necessário que eu me torne um oncologista para entender que o câncer é a deformidade de uma célula, o crescimento irregular das células, que não é necessário que eu seja um astrônomo para entender sobre as coisas maravilhosas nos astros, nas estrelas, enfim. Não é necessário que eu seja um geólogo para compreender a complexidade do globo terrestre, um exemplo a se citar, em suas camadas, enfim. Não é necessário que eu seja um exegeta, bom seria se eu fosse. Não é necessário que eu seja um grande teólogo que conhece a hermenêutica, a exegese, mas é necessário que eu seja um homem que leia, que busque, principalmente na atual conjuntura, onde nós temos uma capacidade tão grande de melhor aprendizado do que antigamente. Com homens idôneos que Deus preparou, essa mesma Bíblia minha é uma Bíblia de estudo, direcionado pelo Espírito Santo, ainda que eu não conheça o hebraico, que eu não conheça o grego, e que eu não seja um teólogo ilibado, ou melhor dizendo, um teólogo que conheça profundo os meandros. Ilibado todos nós temos que ser. Aliás, aquele que busca Deus em verdade, com sinceridade, obrigatoriamente se torna idôneo e ilibado. Mas a partir do momento em que nós passamos a meditar, a negarmos a nós mesmos, a tomar a cruz de Cristo, o próprio Espírito Santo tem o seu mecanismo, seja este um grande teólogo ou um simples filho de Deus que ama o que aqui está escrito. Quem diz vós ser o Cristo? Jesus Cristo teve uma luta muito grande, porque, como eu disse no início, ele era Deus, ele estava com Deus, mas deixou a sua glória. Paulo fala algo tão profundo no livro de Filipenses, quando diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que havia nele, pois ele mesmo, sendo Deus, não se usurpou de ser Deus, a si mesmo se esvaziou e se fez de servo, sendo obediente, padecendo até a morte e morte de cruz. Pelo que o Pai o glorificou soberanamente, deu-lhe um nome que está acima de todo nome, e ao nome dele se dobram os joelhos, tanto os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que ele é o Senhor. Este Deus maravilhoso, quanto simplesmente homem. Um outro questionamento que fazem sobre a união hipotástica de Jesus Cristo, porque era 100% homem, 100% Deus.
Como o homem teve que primeiramente trabalhar na mente e no coração dos seus discípulos, homens que eram tão falhos quanto eu sou, e Deus precisou ministrar sobre eles, discipulá-los, fazê-los acreditar como creu João, como creu Pedro, e assim sucessivamente. Foi assim que começou o ministério, através do Verbo que se fez carne, habitou juntamente com os homens e usou da palavra para que pudesse transformar, resgatar e salvar. Morreu, foi crucificado, ressuscitando ao terceiro dia, enviou teu doce e Santo Espírito, que nos guia a toda a verdade. Quem é Jesus Cristo? Se nós perguntarmos, haverá várias religiões, cada uma defendendo o seu naco, cada uma defendendo o seu ponto de vista. Mas a resposta está um pouco antes da tua partida, quando ele disse: eis que vou para o Pai, mas voltarei para vos buscar. Está no capítulo 12, para concluir no livro de João, no capítulo 14, para concluir, onde ele disse: não te turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim, porque para onde eu vou há várias moradas, se não fosse assim eu não vos diria. Eis que vou para o Pai e vou buscar lugar para vós. Mas Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como poderemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu, para finalizar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.